Tens um motor de 600 cavalos dentro do teu carro. Aceleras a fundo. E não ouves nada. Nem o zumbido elétrico. Nem o rugido a gasolina. Apenas o vento a passar. E uma força invisível a empurrar-te contra o banco. Isto não é ficção científica. Isto é a promessa que a Koenigsegg fez em 2025. E que o mundo da engenharia automóvel ainda está a tentar processar. Christian von Koenigsegg, o fundador, levantou o véu sobre algo a que chamam Dark Matter. Um nome que parece saído de um filme da Marvel. Mas não é. É real. E está programado para chegar às estradas em 2026. O que ninguém diz é que este motor, se funcionar como prometido, não vai apenas vencer os carros elétricos. Vai torná-los obsoletos. Ou pelo menos, vai obrigá-los a repensar tudo, dos parafusos ao software. E aqui está o número que faz os engenheiros da Tesla suarem frio. 800 cavalos de potência num motor que pesa menos de 40 quilos. Compara isso com um motor elétrico convencional que, para entregar potência semelhante, precisa de baterias que pesam mais de 500 quilos. A matemática é brutal. E o tempo está a esgotar-se para a indústria tradicional. Não estamos a falar de um protótipo de laboratório escondido atrás de um vidro à prova de bala. Estamos a falar de uma peça que, dentro de meses, vai estar dentro de um carro de produção, a ser conduzida por clientes reais, em estradas reais. Para perceberes a dimensão disto, tens de recuar um pouco no tempo. A Koenigsegg sempre foi uma fabricante de hipercarros. Pequena, sueca de origem, com uma alma que nunca copiou ninguém. Durante anos, foi a marca que os puristas amavam. A que fazia carros com motores V8 biturbo que pareciam sinfonias de metal, capazes de ultrapassar os 400 km por hora em estrada aberta. Depois, em 2023, apresentaram o Gemera. Um carro de 4 lugares reais, com espaço para bagagem, e um motor de 3 cilindros que produzia 600 cavalos sozinho. Parecia impossível. Mas era apenas o aquecimento. O Dark Matter é a versão final desse conceito. Uma unidade de potência elétrica que usa uma tecnologia chamada axial flux, em vez do fluxo radial tradicional que praticamente toda a indústria automóvel usa há mais de um século. E isto muda tudo. Porque enquanto a maioria das marcas está a tentar fazer baterias maiores e carros mais pesados, mais autonomia à custa de mais quilos à custa de mais desgaste em travões e pneus, a Koenigsegg está a fazer exatamente o contrário. Está a reduzir o peso. Está a eliminar a necessidade de uma bateria gigante para atingir a mesma potência. E está a criar um motor que cabe numa mala de mão, mas que acelera como um foguetão saído de Cabo Canaveral. Christian von Koenigsegg, em entrevista à Top Gear em outubro de 2025, disse uma frase que deveria ter feito soar todos os alarmes nas sedes da Volkswagen, da Toyota e da Tesla. O futuro da mobilidade não é elétrico. É eficiente. E a eficiência não precisa de ser pesada. Se ele tiver razão, o carro elétrico que conheces, o que carregas durante horas e horas numa estação de serviço enquanto vês o telemóvel, o que pesa quase 2 toneladas por causa de uma bateria do tamanho de um colchão, está condenado. Mas para entenderes por quê, tens de perceber o que há dentro daquela caixa preta. E o que há lá dentro é tão simples quanto brilhante. E tão assustador para a concorrência quanto necessário para o planeta. A próxima parte vai fazer-te perceber por que é que um motor do tamanho de uma pizza pode matar um Porsche Taycan. E por que é que a Europa, a China e os Estados Unidos estão a olhar para a Suécia com uma mistura de inveja e admiração. Imagina uma pizza. Não uma pizza normal. Uma pizza de carbono. Com 39 quilos. E 800 cavalos de potência. Parece ridículo, não é? Parece o tipo de exagero que só existe em comunicados de imprensa. Mas é exatamente isto que a Koenigsegg construiu, e já mostrou em bancos de ensaio a jornalistas convidados. O motor Dark Matter tem 383 mm de diâmetro e 135 mm de espessura. É ligeiramente maior que um aspirador Roomba. E mesmo assim, entrega 800 cavalos e 1.250 Nm de torque. Para pôres isto em perspectiva, o motor mais potente de um Tesla Model S Plaid produz cerca de metade dessa potência e pesa apenas 9 kg menos que o Dark Matter. 9 kg. É a diferença entre levar ou não levar uma mochila extra de viagem. E, mesmo assim,
A Tesla entrega metade da potência. Mas a Tesla precisa de 3 desses motores para atingir os 1000 cavalos. A Koenigsegg precisa de um único motor, do tamanho de uma pizza. E é aqui que a matemática começa a doer a sério. O segredo chama-se axial flux, ou como a Koenigsegg gosta de descrever a sua variante particular, um termo que nem sequer existia no dicionário da engenharia automóvel convencional. A maioria dos motores elétricos usa radial flux. O fluxo magnético aponta para fora do eixo. O motor é comprido. Tem um diâmetro pequeno. Funciona bem em altas rotações. É o que encontras num Tesla, num Porsche, num BYD, praticamente em qualquer carro elétrico que já viste na rua. Depois há o axial flux. É o oposto. O motor é achatado. Parece uma panqueca gigante de metal e fibra de carbono. As forças magnéticas são paralelas ao eixo. Produz mais torque, mas historicamente menos potência a altas rotações. A Koenigsegg se pegou nos dois e fundiu-os num só. Um motor que tem o melhor dos dois mundos, a potência do radial e o torque do axial. O que Christian von Koenigsegg explicou ao motor Trend é simples, quase desarmante na sua simplicidade. É maioritariamente axial, com um pouco de radial a ajudar. E essa pequena diferença muda tudo. Porque o motor não é só compacto. É eficiente. E a eficiência é o que vai matar os carros elétricos que conheces hoje, os que já compraste ou já pensaste em comprar. Mas há mais. Muito mais. A maior parte do motor é feita de fibra de carbono. O rotor, o estator, tudo. Em vez das pilhas de aço laminado que a indústria usa há décadas, a Koenigsegg é a primeira a usar carbono estrutural no motor desta natureza. Isto não é só para ser bonito. O carbono reduz o peso de forma dramática. Isso permite que o motor gire até 8.500 rotações por minuto, um valor que a maioria dos motores elétricos de produção nem sequer se aproxima. Mas há uma peça final neste quebra-cabeças que torna tudo ainda mais assustador. E é aqui que a Tesla, a Porsche e a Lucid vão começar a perder o sono. Literalmente. Achas que 800 cavalos num motor de 40 quilos é o limite? Achas que a indústria vai conseguir acompanhar este ritmo? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. O que vais ouvir a seguir vai fazer-te perceber por que é que o carro elétrico que custa 100.000 euros pode estar obsoleto antes mesmo de sair do stand. Aqui está o momento em que a maioria das pessoas desvia o olhar. Porque o que torna o Dark Matter tão especial não é apenas o que ele faz. É o que ele não faz. Não aquece de forma descontrolada. Não vibra. Não falha sob estresse prolongado. E é precisamente por isso que a Tesla, a Porsche e a Lucid estão a tremer, mesmo que os seus departamentos de relações públicas neguem publicamente. Vamos aos números que doem, mais uma vez, porque merecem ser repetidos. O Dark Matter entrega 800 cavalos de potência e 1.250 Nm de binário, e pesa apenas 39 quilos. O motor de um Tesla Model S Plaid produz cerca de metade dessa potência e pesa apenas 9 quilos menos. E a Tesla precisa de 3 desses motores para atingir os 1000 cavalos. A Koenigsegg precisa de um único motor de 39 quilos. É como levar um elefante num elevador de prédio residencial. Não cabe. Não funciona. A matemática é simples: menos peso, mais potência, menos componentes, menos pontos de falha, menos custo de manutenção a longo prazo. Mas há um pormenor que quase ninguém está a discutir nos fóruns e nos grupos de entusiastas. E é este pormenor que vai mudar a indústria para sempre. O Dark Matter não é apenas um motor. É a primeira vez que alguém constrói um motor elétrico com estrutura de fibra de carbono a este nível. O rotor, o estator, a carcaça, tudo em carbono. A indústria usa pilhas de aço laminado há décadas. O aço amplifica o fluxo magnético. É eficaz. Test-do. Barato de produzir em massa. Mas é pesado. E esse peso acumula-se em cada componente do carro, exigindo travões maiores, suspensões mais robustas, pneus mais largos, um efeito dominó de compensações. A Koenigsegg substituiu o aço por carbono. E o resultado é um motor que é, segundo a própria marca, cerca de 80% mais leve do que qualquer coisa com potência semelhante disponível hoje no mercado. Christian von Koenigsegg, em entrevista ao Motor Trend,
Resumiu isto numa frase que deveria estar gravada na porta de todos os fabricantes de automóveis. É maioritariamente axial, com um pouco de fluxo radial. Pris técnica, quase burocrática, mas traduz-se em algo simples. Este motor tem o binário de um motor axial e a potência de um motor radial. É o melhor de dois mundos. E custa o preço de um mundo novo. E depois há a fase 6 phases, 2 vezes mais do que qualquer outro motor elétrico em produção em série. O que é que isto significa para ti, condutor comum, que nunca vais ler uma folha de especificações técnicas até ao fim? Significa que o motor não hesita, não gagueja, não soluça a meio de uma ultrapassagem. A corrente é suave. O binário é constante do primeiro ao último rotação. O calor é mínimo. E a confiabilidade é máxima, mesmo sob uso intenso e repetido. A Koenigsegg chama-lhe Smooth Torque Delivery. Tu vais chamar-lhe aceleração que não para. O tipo de sensação que só sentiste antes num avião a descolar. Enquanto a concorrência está a tentar resolver o problema do sobreaquecimento com sistemas de arrefecimento cada vez maiores, mais bombas, mais radiadores, mais peso, a Koenigsegg está a resolver o problema na origem, com um motor que corre mais frio mesmo a 8.500 rotações por minuto. É esta a diferença entre os que lideram e os que seguem, entre quem inventa a próxima década e quem apenas otimiza a anterior. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o que vem a seguir não é sobre o motor. É sobre a caixa que o controla. E essa caixa tem um nome que vai fazer os teus olhos brilharem. Agora que já sabes o que o Dark Matter faz, prepara-te para perceber como ele o faz. Porque um motor de 800 cavalos não serve de nada se não conseguir entregar essa potência às rodas de forma controlada. E é aqui que a Koenigsegg faz algo que nenhuma outra marca conseguiu replicar até hoje. Chama-se Light Speed Tourbillon Transmission. 9 velocidades. Zero Embriagance. 0 volante de inércia. E um nome que parece saído de um relógio suíço de 500 mil euros, exposto atrás de vidro numa loja da Genebra. O tourbillon, na relojoaria, é um mecanismo que contraria a gravidade, mantendo a precisão do mecanismo mesmo quando o relógio muda de posição. Aqui, a Koenigsegg usou o mesmo nome para descrever uma caixa de velocidades que contraria a física convencional das transmissões. E o resultado é uma transmissão que muda de relação em milissegundos. Sem solavancos, sem hesitações, apenas potência contínua, entregue como um fio elétrico esticado. O sistema é tão compacto que cabe entre o motor V8 e o eixo traseiro, num espaço onde outras marcas mal conseguem encaixar um diferencial simples. E é tão inteligente que distribui o binário pelas 4 rodas de forma independente. Cada roda tem a sua própria embreagem eletrônica. Cada roda recebe a quantidade exata de força de que precisa, ajustada centenas de vezes por segundo consoante o piso, a curva, o ângulo do volante. E enquanto a concorrência está a tentar resolver o problema do torque vectoring com sistemas pesados, motores adicionais, cablagens complexas, a Koenigsegg está a fazê-lo com uma caixa de velocidades que pesa menos do que a tua mala de viagem de cabine. O resultado final: um carro de 2.300 cavalos combinados que consegue fazer curvas apertadas como se fosse um carro de 500 cavalos, ágil, previsível, quase dócil quando precisas que ele seja dócil. É esta a magia que ninguém está a discutir nas revistas generalistas. E é esta a magia que vai mudar a forma como pensamos sobre carros desportivos nos próximos 10 anos. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta, nos teus colegas, no teu vizinho que acabou de comprar um elétrico convencional. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para esta tecnologia chegar até ti? Ao teu orçamento? À tua garagem? Porque já está mais perto do que imaginas. As tecnologias de ponta da Fórmula 1 e dos hipercarros costumam demorar uma década a chegar aos carros de rua. Desta vez, os sinais apontam para um período muito mais curto. E enquanto a Tesla está a tentar fazer carros elétricos mais baratos, empurrando o preço para baixo à custa de materiais mais simples e margens mais apertadas, a Koenigsegg está a fazer carros elétricos mais leves, empurrando a engenharia para cima à custa de investimento e paciência.
E a diferença entre barato e leve é a diferença entre sobreviver num mercado apertado e dominar a próxima geração de veículos de alto desempenho. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir em voz alta. O Dark Matter não vai salvar os carros elétricos tal como os conhecemos hoje. Vai torná-los obsoletos. Não porque seja simplesmente melhor num gráfico de especificações, mas porque é fundamentalmente diferente na filosofia de construção. O motor da Koenigsegg pesa 39 kg e produz 800 cavalos de potência. O motor de um Tesla Model S Plaid pesa 45 kg e produz cerca de 349 cavalos por unidade. A Tesla precisa de 3 motores para chegar aos 1000 cavalos combinados. A Koenigsegg precisa de um. E não é só o motor. É a transmissão sem embreagens. São as baterias arrefecidas a óleo. É a filosofia geral do projeto. É a forma como cada peça foi pensada, desde o primeiro esboço, para fazer mais com menos massa, menos volume, menos desperdício. E é esta, no fundo, a diferença entre uma certa abordagem europeia de engenharia artesanal e a abordagem de produção em massa do resto do mundo. Sabes o que a Koenigsegg fez que nenhuma outra marca conseguiu antes? Criou um sistema de tração integral com um único motor elétrico central. Isto nunca tinha sido feito antes numa viatura de produção em série. Normalmente, precisas de um motor à frente e outro atrás, ou de 2 motores atrás e um à frente, multiplicando o peso, custo e complexidade de cablagem. A Koenigsegg usa apenas um motor elétrico central, e consegue enviar potência para as 4 rodas de forma independente, através de mecânica pura em vez de duplicar unidades elétricas. Como? Com uma caixa de velocidades que não tem diferencial tradicional, que não tem embreagem hidráulica convencional, que não tem volante de inércia a adicionar peso rotativo desnecessário, e que tem um nome que parece saído de um relógio suíço: Lightspeed Tourbillon Transmission. Pensa no que isto significa quando juntas todas as peças. Um motor de 39 kg. Uma transmissão que praticamente não pesa nada em comparação com uma caixa convencional. E uma bateria que a Koenigsegg arrefece com óleo de elétrico em vez de água, o método mais eficiente para dissipar calor em cargas extremas e repetidas. O resultado: 2.300 cavalos de potência combinados, 2.750 Nm de binário, e uma relação peso-potência de 1,11 cavalos por quilo, um número que praticamente nenhum outro veículo de estrada, elétrico ou a combustão, consegue igualar hoje. Nenhum carro elétrico de produção chega perto disto. Nenhum. Enquanto a indústria está a tentar fazer baterias cada vez maiores para aumentar a autonomia, empurrando o peso total do veículo cada vez mais para cima, a Koenigsegg está a fazer carros mais leves para aumentar a eficiência global, sem sacrificar a autonomia da mesma forma. É a diferença entre correr numa maratona com uma mochila de 20 kg às costas e correr a mesma distância com uma mochila de apenas 5 kg. E depois há o preço, que é sempre a primeira objeção que qualquer pessoa levanta. O Gemera custa 2,6 milhões de dólares. É caro. É, sem dúvida, um valor inatingível para a esmagadora maioria das pessoas que estão a ver isto agora. Mas o que importa aqui não é o preço de entrada. É a tecnologia que ele financia e valida. Porque a Koenigsegg está a fazer, à sua escala, o que a Tesla fez em 2012 com o lançamento do Model S. Está a provar que o impossível é tecnicamente possível, mesmo que ainda seja financeiramente inacessível para quase todos. E daqui a 5 anos, quando esta tecnologia, ou uma versão simplificada, mais barata, mais robusta dela, estiver disponível em carros de 50 mil euros, ninguém vai querer voltar atrás para um motor puramente radial e pesado. Vão querer um motor com esta filosofia híbrida. Vão querer um motor de 6 fases. Vão querer um motor de fibra de carbono, mesmo que numa versão mais modesta. Porque a eficiência, chegados a este ponto, não vai ser uma opção de topo de gama. Vai ser uma necessidade de engenharia básica, tal como o airbag ou o abraço se tornaram há décadas. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute, que fica sempre de fora dos artigos e dos vídeos de reação rápida. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.